Meus cascateiros, meus bons de bola, bom dia, boa tarde, boa noite, né, pessoal? Hoje, sexta-feirosa aí, jogo do Brasil mais tarde, né? Daqui a pouco temos o Brasil aí enfrentando o Haiti, num jogo que promete, é, assim, não vai ser moleza, tá, pessoal? Apesar do Haiti ser muito fraco, mas não vai ser moleza, né? O Ancelotti fará várias alterações no time, né? Ou pelo menos umas três, né? É o que nós estamos esperando. Também provavelmente haverá uma mudança de sistema, voltando para o 4-2-4. Só que assim, pessoal, não vou especular o time. É claro que nós temos algumas tendências, mas não dá para cravar, porque, por exemplo, contra Marrocos, todo mundo esperou um time e veio a campo um outro completamente diferente, que inclusive não deu certo, tanto que depois do intervalo foram necessárias trocas para o Brasil performar melhor e conseguir aí pelo menos um empate. E como eu falei, não é um resultado ruim, porque essa Copa nós estamos vendo aí várias grandes seleções tendo dificuldades, né? Vimos Bélgica empatando com o Egito, Portugal empatando com o Congo, Espanha empatando com o Cabo Verde, então não é uma Copa assim de jogos fáceis, né? Claro que teve a Alemanha 7-1 no Curaçao, mas aí a seleção de Curaçao fraquíssima, tentando jogar de igual para igual, né? Aí realmente suicídio. Também tivemos seleções assim, né? Olha que tem TV aí, tem, ou melhor, um canal que está transmitindo jogos da Copa falando que não tem adversário bobo, não, realmente, não é bobo. O time da Bósnia não é bobo, né? Tomou de 4-1, mas não é bobo. Catar tomou de 6, não é bobo. Né, a Argélia tomou de 3 também, não é um time bobo. Então, para de falar besteira, né? Não entende futebol, não pega no microfone para falar bobagem, só porque tem gente lá te dando uma câmera para várias pessoas verem, né? Não tem conteúdo? Não fale. Sabe? Uma dica aí, né, para quem está trabalhando aí nessas emissoras aí com longas e enfadonhas transmissões aí, né, de pré-jogo, né, horas e horas de pré-jogo que não acrescentam nada, porque fica aquela encheção de linguiça, um festival de groselha, e aí saem essas pérolas, né? Então, parem com essa bobagem, tá? Existe time bobo sim, o Haiti é um deles. Se o Brasil não ganhar, não importa, aí é de questionar o Ancelotti, mas falar com o Haiti é time difícil de ganhar, perante uma seleção pentacampeã, aí, pelo amor de Deus, aí reinicia tudo, né? Então, assim, o Brasil hoje sim tem a obrigação de ganhar, hoje sim tem que fazer um volume de jogo e tem que conquistar uma boa vitória, né? É aquela coisa, a Escócia não conseguiu, a Escócia é um time bem mais limitado que o Brasil, né, pessoal? Venhamos e convenhamos. Né? E o forte da Escócia é se defender, não é atacar. Tanto que eles tiveram dificuldade, né? Porque eles tiveram que abrir o jogo, tiveram que se expor, tiveram que apertar as linhas mais lá na saída de bola do Haiti. O Haiti teve chances porque a Escócia teve que sair pro jogo. Agora, contra o Marrocos eles não vão sair, contra o Brasil eles não vão sair. Então, não assustem também com 1-0 só nesse jogo, tá? O Brasil tem que fazer um resultado ali bem expressivo. Não tô dizendo assim 4-5, mas pelo menos 3 gols de diferença já para ficar com um saldo tranquilo, né? E vocês viram, o Canadá conseguiu fazer 6-0, né, pessoal? Não é possível que o Brasil não consiga, né? E vou falar para vocês que Catar tem mais time que o Haiti, tá? Então, fica também essa outra observação. Mas sobre as mudanças no time, não dá pra assim, vai ter a mudança no sistema. Tem muita gente falando que talvez o Casimiro saia, eu acho que não vai sair, porque é jogador de confiança. Igor Thiago, tem gente também falando que ele vai continuar no time. Se continuar, tá tudo bem, pessoal, porque é válido dar uma sequência pro cara. Mas se ele fizer um primeiro tempo tão ruim quanto foi contra Marrocos, tem que tirar. E isso vale para vários jogadores, Rafinha, vários aí, vários. E esses caras fizeram um primeiro tempo ridículo, como foi lá contra Marrocos, tem que mudar. E já assim, é igual fizeram com o Raí na Copa de 94. Tá jogando mal? Não importa se é bonitão, se é o capitão do time, se é o 10. Jogou mal? Sai e dá oportunidade para quem tem mais fome, tem mais gana, tem mais vontade ali de fazer algo. E claro que nós estamos falando de Hendrick, de Arrayan, de outros nomes aí que a seleção tem, né? O que essa seleção tem, na verdade, também são opções de banco para mudar jogos, né? Neymar, não vou comentar, né, pessoal? Porque o Neymar, acredito que nem contra a Escócia ele esteja pronto. Talvez no 16 avos aí, talvez ele esteja preparado. Mas ainda assim, né, pessoal? É para baixa minutagem. É coisa ali de 4, 5, quer dizer, 4, desculpem, coisa ali de 10, 15 minutos, no máximo 20, não passa disso. Bom, pessoal, então hoje dá para cravar assim que o Brasil vence, mas não dá para cravar goleado, embora seja obrigação do Brasil conseguir um placar expressivo. E ver o que o Ancelotti preparou aí, né? Porque não temos nenhuma confirmação sobre o time que vai a campo, né? Temos algumas especulações, algumas tendências, mas vamos esperar sair a relação, né, oficial. Aí queria destacar também, né, pessoal, sobre essa Copa do Mundo, né? Primeiro,
as defesas se sobrepondo, mas também uma média de gols muito alta. Então, se as defesas estão jogando bem, por que temos uma média de gols alta? Porque os goleiros têm falhado muito, né, pessoal? Tá difícil achar um jogo aqui, nesse jogo não teve falha do goleiro. O jogo do Brasil não teve, né? Embora o Alisson tenha saído muito mal, tenha o gesto técnico dele no gol de Marrocos tenha sido muito ruim. Mas ali não dá para botar a falha dele, porque o atacante estava cara a cara com ele. Ele errou, sim, da forma como ele saiu, mas ali não tem como responsabilizá-lo, né? Mas eu já falei aqui do jogo da Argentina, esse jogo do Catar, o goleiro falhou várias vezes, o México ganha de 1-0 da Coreia, o goleiro da Coreia entrega o gol, né? Um lance ridículo. Claro que ele depois fez boas defesas, mas infelizmente o resultado, a falha dele determinou o resultado, até porque o jogo foi muito equilibrado, esse aí de México e Coreia. E aí, pra você ter uma ideia, os goleiros têm jogado tão mal que o destaque dessa primeira rodada foi o Vozinha, que é um goleiro de 40 anos do Cabo Verde. Então, cara, isso aí já dá o termômetro do que estamos vendo aí com os goleiros, né? Mas é uma Copa que nós destacamos, né, pessoal? Primeiro, a qualidade da arbitragem, os jogos muito fluidos, os jogos com muito tempo de bola rolando, as arbitragens corretamente coibindo catimba, cera, essas coisas, então não tá tendo esse tipo de situação na Copa, pelo menos por enquanto, que tem sido muito salutar, o VAR sendo utilizado da maneira correta, sem ser excessivamente intervencionista, também essa questão dos gols, também é parte disso, mas também essa questão dos goleiros, né, mas também há uma qualidade de jogo, né, nós estamos percebendo isso, inclusive de seleções não tão tradicionais, como os Estados Unidos, que enfiou 4 no Paraguai, o Canadá, que colocou 6 no Catar, a Suíça, que fez 4 na Bósnia, aliás, na Itália. Ficar de fora para a Bósnia é brincadeira, hein? Para os caras chegarem e tomarem de 4. Mas enfim, então é uma Copa muito legal nesse sentido. Então, boa média de gols, jogos fluidos, arbitragem correta, interpretando bem os lances, sem grandes polêmicas. Né? Aí os goleiros falhando, é outro destaque dessa Copa. E o que eu queria. E uma seleção isoladamente assim que eu poderia destacar aqui, pessoal, eu vou colocar a Inglaterra. Mas, pessoal, não é pelo resultado, tá? O interessante da Inglaterra é que eles deixaram de levar o Phil Foden, do City, o Cole Palmer, do Chelsea, e o Maguire, zagueiro lá do United. E os três estavam jogando bem nos times deles, se eu não me engano, os três são titulares. Aí por que não levou? Porque o Tuchel, que é o técnico alemão da seleção inglesa, ele quer um time intenso, ele quer um time voando, ele quer um time apertando o adversário, amassando o adversário do começo ao fim. E foi isso que a Inglaterra entregou contra a Croácia. Fez 4, poderia ter sido bem mais, mas o interessante é que a Inglaterra, assim, como é uma equipe que ataca muito, se expõe muito. Então ela fez duas vezes são na frente no placar, gols do Harry Kane. Depois a Croácia buscou o empate por 2 vezes. Aí, logo no início do segundo tempo, a Inglaterra faz 3-2, e aí que muitos técnicos fariam, inclusive boa parte dos técnicos brasileiros e de vários aí estrangeiros, o que eles fazem? Opa, abriu uma vantagem no segundo tempo, agora é recuar, abaixar minhas linhas e especular no contra-ataque. Mas não, a Inglaterra continuou amassando, continuou pressionando, continuou esganando a Croácia até fazer o 4º gol. E poderia ter feito até mais, né? Que o Livakovic, o goleiro da Croácia, foi muito bem. Aliás, o grande nome de goleiro nessa primeira rodada, além do Vozinha de Cabo Verde, é o Livakovic, se eu não me engano, lá da Croácia. Fez grandes defesas no segundo tempo. Então é isso. Então a Inglaterra mostrou esse diferencial. Ou seja, ela abre vantagem contra uma equipe dura, competitiva, como é a Croácia, e continua para cima. Continua passando o rolo compressor. Então, muito interessante essa proposta da Inglaterra. Espero que isso se mantenha para os próximos jogos e que sirva de exemplo para o Brasil. Se chega lá, faz 2-0 no Haiti, não tem essa de segurar resultado, de administrar, não. Tem que continuar avançando, apertando, amassando os caras para conseguir fazer mais gols. Eu só não vou citar a seleção canadense, que aliás, né, são um jogador lá ontem com a perna quebrada, Koné, então melhoras para o rapaz. Mas o caso do Canadá foi diferente porque o Catar estava com 2 a menos. Aí 2 a menos, o time horrível, ele vai tomar goleada, se o outro time quiser golear, né? Mas o caso da Inglaterra não, era 11 contra 11, 2 times de níveis parecidos, embora a Inglaterra tenha mais qualidade, e a Inglaterra amassou e tentou o gol o tempo inteiro. Então que sirva de exemplo para o Brasil. Tá ganhando o jogo? Continua atacando, continua buscando aumentar a vantagem, para não correr riscos no final. Então é isso aí, turma. Então, mais tarde aí voltamos, né, para falar do jogo do Brasil, e esperamos hoje que o Brasil faça a sua parte e vença bem. E é isso, pessoal. Qualquer novidade, estamos de volta aí. Grande abraço, tamo junto.